Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão. Feliz sábado a todos vocês. Espero que tenham aí uma boa semana, né? Agora chegou aquele momento feliz no dia do Senhor de nós ouvir a voz dele através do estudo da Santa Escritura. Vocês que faz presente ou outros que vão ouvir depois a gravação, você já pode pegar a Bíblia, uma canetinha para anotar a passagem e vamos fazer uma oração, falar com Deus para nós começar o estudo. Querido e bom Pai que está no céu, a nossa gratidão pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, agradecemos pela semana que findou, te agradecemos pelo seu santo dia de sábado e a oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que faça presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo conduzindo, nos dando entendimento, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês... Olha que está aí com a Bíblia, a canetinha, anotar. Lá no livro de Salmo, capítulo 34, no versículo 7, olha o que o salmista escreveu, orientado por Deus para deixar para nós. Que fala assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temes e o livra. O anjo do Senhor. Meus queridos, o anjo de Deus sempre está ao nosso redor, nos livrando, nos protegendo, e para não cair em lugares tenebrosos, livrar das tentações, né? É só nós ouvir a voz de Deus e não ser teimoso. Agora mesmo o anjo está acampado aqui ao nosso redor, para nos orientar e para não deixar as hostes malignas ficar ao nosso, pertinho de nós. Fica longe, expulsa, porque Deus preocupa com cada um dos teus filhos. Agora vamos lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 25 e 28. Aqui tem uma narrativa mostrando como Deus protege os teus filhos quando confia nele. Aqui é assim: porque meio foram protegidos 3 hebreus quando estava dentro da fornalha de fogo ardente. Aqueles 3 jovens foi jogado dentro de uma fornalha porque não quis obedecer aquilo que o rei tinha feito, aquele decreto. E a estátua de ouro, mas fica para outra ocasião, mas ali foi moda aqui dali. Aí era para todo mundo obedecer, mas alguém foi lá fazer fofoca. Por isso que é o seguinte: o diabo usa mentira, fofoca, mexeriqueiro para poder falar: olha, tem 3 jovens que não faz isso. Então aqui a narrativa fala assim: eu, porém, vejo 4 homens surdos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o espectro, ou a semelhança, ou a aparência do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou o seu servo, que confiou nele. Bendito aqui, aquele rei durão, aquele agora ele reconhece. Por que ele reconhece que o quarto era semelhante a um filho de um Deus? Através de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, já tinha dado testemunha de Deus. Então aqui a narrativa fala, a narração e o livramento miraculoso de Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente. Nabucodonosor vê 4 homens saindo ileso do fogo, sendo o quarto semelhante a um filho dos deuses. O jovem sai sem sequer cheiro de fumaça. Eu vou parar um pouquinho, depois nós continuamos aqui. Cheiro de fumaça. Vocês já passaram onde está tendo uma queimada? Onde tem aquela fumaça que hoje tem muito fogo, né? Às vezes por maldade ou fogo criminoso. E às vezes você está na estrada, você tem às vezes até que dar uma parada no carro, se tiver de carro, porque a fumaça tampa e vira aquele cheiro de fumaça. E se aquela cinza que vem do capim, vem trazendo, se conforme bate na roupa, chega a queimar, aquele cheiro de fumaça. Agora ele fala que eles saíram sem cheiro de fumaça. Mesma coisa que ele não estava ali dentro do fogo, né? Levando o rei a louvar a Deus. O reconhecimento público do rei Nabucodonosor sobre
o Deus de Israel. Após Sadraque, Mesaque e Abednego sobreviver à fornalha, o rei exalta o quarto homem. O rei exalta o quarto homem, semelhante, né? O anjo de Deus que os salvou. Ele destaca a fidelidade inabalável do jovem, que preferiu o risco da morte que adorar os falsos deuses. Aqui então o rei Nabucodonosor faz aquela exaltação para Sadraque, Mesaque e Abednego: vocês correram o risco de ser morto do que adorar outras coisas. Porque quando foi chamado perante o rei gostava desses três jovens. Esse jovem era querido pelo rei, eles trabalhavam na província. O rei falou: olha, se vocês não prostraram, não tem problema nenhum, eu vou mandar começar tudo de novo. Olha, ele ia começar tudo de novo para aqueles três jovens adorar. O que eles falaram para o rei? O rei, não perde tempo não, nós não vamos fazer isso. E o rei falou: porque eu fiz o decreto, aqueles que não for, eu vou mandar matar, vou jogar dentro do fogo. E quem vai livrar da minha mão? E vem uma palavra deles: ó, o nosso Deus, se quiser livrar, nos livra. E foi jogado. E agora o rei vê, então, 4 andando ali. E o quarto tinha a semelhança do Filho de Deus. Então, Nabucodonosor agora fala que o jovem preferiu correr um risco de morte do que adorar falsos deuses. Então, nós vemos aqui. Agora, mesmo no livro de Daniel, vamos no capítulo 6, que também faz uma narrativa da proteção de Deus. Capítulo 6, versículo 22. Quando foi posto na cova dos leões, de que maneira disse Daniel haver sido salvo da morte? Ali foi feita uma armadilha, né? Isso vai ficar um estudo, nós vamos fazer um estudo completo do estudo de Daniel nas covas do leão, mas vamos comentar aqui um pouquinho, só para nós entender a proteção de Deus, o cuidado que Deus tem para aqueles que confiam nele e é fiel a ele. E ali, Daniel, foi feita essa armadilha porque Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Então agora, eu falo assim, e o rei entrou nessa porque teve aquela batização, tudo, mas o rei, quando foi voltar atrás, ele já tinha assinado. E naquela época a palavra de Deus não voltava atrás, decreto não voltava atrás. Hoje decreto muda toda hora. Cria lei para derrubar decreto, depois lei para derrubar decreto, lei para criar decreto, mas naquele tempo assinou, era cumprido. E aquele então ele nos fala assim: o meu Deus enviou o seu anjo, fechou as bocas dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência. Aqui Daniel está falando para o rei: ó, o meu Deus enviou um anjo para fechar as bocas do leão, porque foi achado inocência. E ele fala assim, narra o momento em que Daniel explica ao rei Dário como sobreviveu à cova dos leões. O meu Deus enviou seu anjo, fechou as bocas dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel atribui a sua sobrevivência a um anjo enviado por Deus que impediu os leões atacar. Ele faz o relato. Olha que testemunho maravilhoso de Daniel para o rei Dário. Falou, porque quando o rei Dário manda jogar Daniel ali na cova ali, ele fala: ó, Daniel, você sabe que eu gosto de você, do seu trabalho, mas felizmente eu assinei esse decreto. Mas o Deus que você serve pode te livrar. E o rei era acostumado ali, ele jantar, beber, fazer festa, dançar, e aquela noite ele não jantou, não bebeu, não dormiu, ficou perturbado pelo tamanho das coisas que ele tinha feito com uma pessoa inocente. E ele levantou cedo para mandar tirar aquela pedra, arrebentar o selo, que ele tinha selado aquela pedra com o anel, mas ele, querendo acreditar e não querendo acreditar, tira a pedra e ele faz uma pergunta ao rei Dário, fala: ô Daniel, filho do Deus Altíssimo, por acaso o Deus que te serve, e que você serve, ele te protegeu?
A Daniel fala assim, né? Eu estou dando uma comentada aqui, o Daniel fala assim, o rei vive para sempre, né? O rei vive sempre. Daniel fala, o meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizeste dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Deus falou, Daniel, você é inocente. Não se preocupa, eu vou te proteger, você é inocente. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos agora no livro de 2 Rei, capítulo 6, versículo 16 e 17. Reis, 2 Reis 6, versículo 16 e 17. Quando cercado pelas as hostes sírias, que disse Eliseu, pelo que orou para animar o seu temente servo. Eu comentei no outro estudo que quando foi matar Eliseu, o servo olhou, só tinha soldado. E aqui então nós vamos ver, está lá em 2 Reis 6, 16, 17. Fala assim, ele respondeu, não tema, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja a proteção, né? O moço abriu, né? E livrou, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carro de fogo em redor de Eliseu. Então, Eliseu faz essa oração e ele vê ali, o jovem vê que está tendo uma proteção. Eu vou pegar aqui outra Bíblia aqui, que é do estudo de Genebra, mas vocês podem pegar, talvez a tradução só muda um pouquinho, mas é a mesma coisa. No livro de Reis, capítulo 19, no versículo 35, ele nos dá uma narração, uma história verídica do que aconteceu. Fala assim, versículo 35 de 2 Reis, 19, versículo 35. Então, naquele mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraiar dos assírios 185.000. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que estava todo, era cadáver. Naquela noite ali, o rei queria destruir ali Jerusalém, né? Aí como é que ele ia destruir Jerusalém? Cercou com 185.000 soldados armados, né? Em uma noite, o anjo do Senhor feriu 185 soldados no acampamento assírio, que cercava Jerusalém, e logo estava cheio de cadáver, forçando o rei Sadaquerib retirar-se e desistir do cerco da cidade. Ali o rei que estava querendo tomar então a Jerusalém, destruir, quando ele vê o seu soldado ali morto, ele desiste e sai da cidade. Este evento marcou o livramento divino de Judá. Isaías 37, versículo 36, Isaías comenta também esse ataque. Isaías fala assim, chamou apenas de um anjo do Senhor. Isaías falou que é apenas um anjo do Senhor, ou anjo de Jeová. Ele foi enviado por Deus para defender Jerusalém do cerco do rei Sadaquerib, que na volta do ano 701 a.C., a resposta da oração do rei Ezequias. Então, aqui a gente vê também o poder da oração. Quando você pede para Deus em oração, com fé, pedindo para Ele, às vezes você recebe a oração imediata, ou aquilo que você pediu, às vezes demora um pouquinho, mas Deus sempre está atendendo às orações do seu filho, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. O que deixa bem claro aqui para nós, a palavra de Deus, os estudos que nós faz, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Esse temer não é medo, porque às vezes fala assim, então eu tenho que ter medo? Não, respeito. Você tem que ter um respeito, ter fé e acreditar. O anjo do Senhor está acampado ao redor de cada um de vocês, ao redor aqui de mim com a minha família.
Eu quero que vocês acreditem nisso, nos estudos, que o Espírito Santo abra a nossa mente, o entendimento, para nós compreender aquele grande amor que Deus tem. Igual protegeu ali Jerusalém, o anjo do Senhor defendeu, está ao nosso redor nos defendendo. Um abraço a vocês, até o próximo estudo. Fica com Deus.